Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado estado, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o programa que explica para você as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Programa que há mais de um ano e meio aí está aqui na grade da programação, fazendo questão de levar informações com credibilidade, né, para complementar aí as informações que você sobre vários assuntos importantes e sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Esse programa de hoje é dedicado para todos e todas que praticam esporte no nosso estado do Tocantins. A gente sabe da importância do esporte para a nossa vida, para as crianças, para os adolescentes, como política social e de inclusão. E esse programa é especial para você, desportista, de todas as regiões do estado. Simbora? Chega para cá que começou o podcast A Casa é Sua Cast. Gente, no programa de hoje tá bem leve. Nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, sobre esporte. Vamos discutir a lei número 4.679. Ela é de maio deste ano, 2025. Lei super atual, lei que já foi aprovada aí pelos 24 deputados estaduais e que é de autoria do deputado do PDT, Gutierrez Torquato. Essa lei, ela institui a campanha Esporte Sem Assédio aqui no estado do Tocantins. Um ambiente esportivo que deveria ser sinônimo de saúde, disciplina, desenvolvimento físico e emocional, infelizmente, também tem sido cenário de casos recorrentes de assédio e importunação sexual. Infelizmente, hoje, nós vamos entender melhor a importância dessa nova legislação e como ela busca transformar esses espaços em ambientes mais seguros, respeitosos e igualitários para todos. Simbora comigo? Minhas duas convidadas, gente, são especiais. Estamos numa mesa aqui de crespas, de cacheadas, e vamos hoje falar com esse assunto com ela, que é ex-jogadora da Seleção Tocantinense de Basquete, é árbitra nacional de basquete 3x3 e atualmente também presidente da Federação Tocantinense de Basquetebol e coordenadora de arbitragem. Para falar com a gente hoje aqui, Maria Cecília Nunes Oliveira. Uau, bem-vinda! Muito obrigada. Obrigado. Queria agradecer primeiramente pelo convite, né? Da gente vir falar aqui desse assunto que é tão importante, que é o assédio no esporte. Essa lei veio aí para melhorar, né? Para ajudar muita gente, porque muitas vezes esse assunto é um assunto tabu, não é muito divulgado. E hoje a gente está aqui para bater esse papo mais descontraído e falar um pouco sobre essa lei. Com certeza. Que honra ter você aqui. Nossa outra convidada também de peso, viu, gente? Ela é licenciada em Educação Física pelo Instituto Federal do Tocantins, atua como técnica na ABP pelo projeto NBA School. Vamos conversar aqui também com a Larissa Silva. Larissa, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um tema muito importante que precisa ser discutido e que muitos precisam conhecer, né? E que é importante tanto para os professores, para os treinadores e exclusivamente para os atletas e pessoas que praticam esporte. Que a gente possa desenvolver esse tema e que possamos esclarecer e sanar algumas dúvidas e o que é importante dentro desse tema. Muito bem. Quais os objetivos da lei que estamos discutindo hoje, pessoal? Prevenir todos os tipos de assédio em ambientes esportivos, conscientizar sobre o que é assédio por meio de campanhas educativas, promover a igualdade de gênero e combater a discriminação, fortalecer e proteger os canais de denúncia, criar uma cultura de respeito e de segurança nos esportes e também nas academias e também educar e proteger jovens atletas contra o assédio, além de combater o assédio verbal e a objetivação dos corpos, incentivando também a denúncia de assédio também no meio digital. Para começar esse nosso bate-papo, Maria Cecília, queria começar com você. Como é que o esporte entrou na sua vida? Eu era bem novinha, acredito que eu tinha uns 10 anos, então eu conheci o esporte na escola, sempre estudei em colégio público. E aí, dentro do colégio público, a gente tinha várias opções de esporte, fora as aulas, né? Treinamentos noturnos. E aí foi lá que eu fui me envolvendo com esporte, fui do karatê, fui pro futsal. Depois eu conheci o basquete, me encontrei no basquete. E desde então nunca mais saí. E aí o basquete mudou a minha vida, o esporte mudou a minha vida. Já viajei para vários lugares, tudo pelo esporte, por causa do esporte. E hoje estou onde estou hoje por causa do esporte.
Que bacana, Larissa. E a sua jornada esportiva começou quando e como? Nos conte. Basicamente, igual a Cecília, eu acho que a escola ela nos proporciona várias coisas, né? Basta a gente escolher. Só que um pouquinho antes eu já praticava bastante esporte na rua mesmo, brincando, se divertindo com os colegas da rua. E aí foi quando eu conheci o basquete dentro da escola, onde eu tive a oportunidade de aprender tudo lá sobre, não só sobre o basquete, né? Mas aprender sobre como viver, como o basquete pode mudar vidas. E tive várias oportunidades, viajei bastante vivenciando com basquete, conheci pessoas novas, vivenciei inúmeras oportunidades, e não só do basquete que eu vivi, né? Foi passando os anos e eu fui aprendendo esportes novos, e hoje, atualmente, eu jogo futsal também, então é um esporte que ainda está na minha vida. O basquete eu vivo mais por hobby, mas ainda gosto muito, é uma paixão, e nunca vou esquecer como mudou várias etapas da minha vida, as oportunidades que eu tive, e foi isso. Bacana. Maria Cecília, você, como presidente da Federação Tocantinense de Basquetebol, quais ações você acredita que as federações esportivas devem adotar para colocar em prática a campanha Esporte Sem Assédio? A gente sabe que hoje o assédio no esporte, ele, ele vem da base, acontece lá na base, tanto e quanto no profissional. Então, hoje a gente tem vários meios de divulgação, né, que podem ser usados para tentar prevenir e para educar técnicos, educar as crianças, educar os atletas, porque na maioria das vezes eles não sabem diferenciar o que está acontecendo, não sabe quando está tendo um assédio. Então, a gente tem que criar projetos para que a gente consiga alcançar a população, as crianças, os atletas. Então, eu acredito que através dos projetos, através das divulgações nas redes sociais, através de palestras, a gente consiga fazer uma conscientização para prevenir, porque é mais importante a gente prevenir do que tratar depois. Verdade, concordo com você. Larissa, você que trabalha com jovens atletas em formação, quais são os principais cuidados que um técnico deve ter para proteger os seus alunos e alunas em situações de assédio? Sabemos que trabalhamos com várias diversidades de crianças, sabemos que tem as crianças que crescem em lares que foram adequados para eles e lares que também não foram, e a gente acaba tendo que conhecer aquele atleta além de atleta, né? Vai muito mais além do que ele faz no esporte. Então, nós, como técnicos, como professores, que ensinamos eles aquele esporte que eles querem aprender, a gente acaba tendo que conhecer o que eles vivem, o que eles vão praticar aquilo, o que eles precisam, da ajuda que eles precisam. E a gente acaba vendo, né, situações que aquele atleta está precisando de ajuda, que aquela criança está precisando conversar. Às vezes achamos que o assédio é só aquele toque ou alguma coisa, mas não, está na palavra, está no olhar. Então, precisamos, professores e técnicos, conversar, tentar entender os alunos, tentar entender os atletas, procurar saber da onde, o porquê aconteceu. Então, é importante esse diálogo, tentar prevenir da melhor forma possível para que não aconteça esse tipo de situações. Então, é importante, sim, uma conversa, um diálogo, não só com os atletas, mas com os pais, os responsáveis dessas crianças, para que não aconteça essas coisas dentro do esporte. Muito bacana, importante suas informações. Maria Cecília, você como árbitra e ex-atleta, você já presenciou ou vivenciou as situações que demonstram a urgência de uma lei como essa e como é que você reagiu na época? Já sim, já presenciei, inclusive como atleta e como árbitra, porque a gente acha que, como árbitro, na maioria das vezes nós já somos adultos e que não vai acontecer. Mas acaba acontecendo até porque o esporte, ele é um meio muito masculino. Então, acaba que eles se acham superiores. Os homens se acham um pouco superiores às mulheres e acaba acontecendo e diversas vezes. Eu já vivenciei também, enquanto atleta, quando eu era bem mais nova, né? Um caso que foi bem difícil em relação a isso. E é muito complicado. É muito complicado porque isso traumatiza. Isso causa traumas. E é muito importante a gente falar também
que tem uma linha entre o que é brincadeira e o que é assédio. Hoje, o esporte, ele é para você pratica o esporte para você ser feliz. A gente está ali com colegas, com amigos, a gente está para se divertir. Muitas vezes muda a vida da pessoa, as pessoas trabalham com isso, você consegue chegar a um nível profissional, mas durante toda essa fase, você passa por brincadeiras que era para ser leve, mas acaba que não é. E aí tem essa linha, né, que não pode ser ultrapassada, do que é brincadeira e do que magoa, do que chateia. E aí é nisso que eu acho que os técnicos têm que se atentar mais. Quem está próximo das crianças, quem está perto dos atletas, a partir do momento que deixou de ser uma brincadeira, a partir do momento que passou a ser constrangedor, que causa medo, aí já não é mais brincadeira, já se torna assédio. Isso é muito importante a sua fala. Essa situação que você presenciou, como você falou, o que ela te gerou? Durante um tempo eu fiquei com medo, principalmente quando eu era criança. Porque hoje, na maioria das vezes, a gente tem técnicos, homens, a gente viaja bastante. Graças a Deus, nunca tive nenhuma ocorrência dessa aqui no nosso estado. Todo mundo é muito respeitoso, mas a gente vê acontecendo com outras crianças e isso deixa a gente com medo. Nossos pais, quando a gente conta, nossos pais ficam com medo, já não sabe se pode confiar. E, às vezes, o que era para ser um sonho se torna um pesadelo. Nossa, muito forte esse seu depoimento. Larissa, o projeto NBA School, é isso mesmo? Isso. Assim que fala? Tem uma grande visibilidade, né? De que forma iniciativas como essa, com essa abrangência, podem ajudar a promover os valores defendidos pela campanha Esporte Sem Assédio? O programa NBA School, né, a gente trabalha com bastante crianças. A gente tem aqui em Palmas 2 unidades. E a gente tem de várias faixas etárias, desde os 6 anos aos 16 anos. Certo. Então, a gente acaba se envolvendo bastante com as crianças, com os alunos, com os atletas. Temos atletas de base, temos atletas que participam de competição e temos atletas que estão lá só para se divertir, para brincar. E essa lei é importante porque dentro da NBA School, porque dentro da NBA School a gente tem alguns valores, né? E a gente conversa com eles sempre. Que sempre que acontecer alguma coisa com eles, para eles conversarem com os professores, chega no professor, fala o que aconteceu, antes de tomar qualquer outra providência. Porque a gente precisa saber o que acontece com eles. É como eu falei, o diálogo ele é muito importante. A gente precisa conversar, a gente precisa saber o que aconteceu, precisa saber o que eles estão sentindo, para que a gente possa não deixar essas coisas acontecer novamente, né? Então, temos os nossos valores dentro da NBA School, temos regras, precisamos ensinar isso para os nossos atletas. Não podemos deixar isso passar. Sim. E esse tema, essa lei, é uma das leis que precisa ser ensinada para eles. Se acontecer com eles, fora, dentro do próprio programa, ou fora, né? Porque sabemos que eles não vivem só naquela bolha. Sim. Eles têm a escola, têm a casa, têm a família. Então, é uma coisa a mais para a vida deles, né? Então, quando eles estão lá para se divertir, para brincar, para conversar com os colegas. E se acontece algo dentro desse parâmetro, a gente precisa que eles se sintam à vontade para conversar com a gente. Sim. Porque, às vezes, eles não se sentem à vontade para conversar com o pai ou com a mãe para falar o que aconteceu. Então, a gente é mais um amigo para eles do que um professor, um treinador. E a gente quer esse contato com eles, né? A gente quer criar esse vínculo com eles para que eles se sintam confiantes, que eles se sintam bem, que eles se sintam leves. E não só da parte do professor-aluno, mas aluno e aluno também, para que eles possam confiar nos amigos deles que treinam com eles, né? Isso é importante. E para que os treinadores entendam, não só do basquete, mas de todos os esportes. Então, de todos os esportes, precisam entender os seus alunos, conversar com seus atletas e buscar conhecimento, buscar saber o que acontece realmente ou se não acontece, né? Eu acho interessante essa fala da Larissa, Sim. porque enquanto gestora, e eu acho que falando assim para todos os gestores de esporte, a gente tem que criar programas que eduquem os técnicos a ter essa relação com os atletas, a ter um ambiente que os atletas se sintam acolhidos. Porque, na maioria das vezes, eles não sabem se podem confiar
para contar que aconteceu alguma coisa, de algum caso. Isso é verdade. Então, tem que ter esse ambiente de leveza para que eles possam contar. Então, a gente pode fazer projetos para divulgar, para educar, para que os técnicos saibam o que fazer. Muito bom. Uma relação de confiança, né? Exatamente. É isso mesmo. Bem, você que está nos acompanhando, nós vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta aqui com o nosso episódio do podcast A Casa é Sua Cast, discutindo a lei de autoria do deputado estadual do PDT Gutierrez Torquato, a lei que instituiu a campanha Esporte Sem Assédio aqui no Tocantins, com o objetivo de promover ambientes esportivos e de atividades físicas livres do assédio e da violência, porque o esporte não combina com violência e a gente precisa, como nossas convidadas estão falando muito bem aqui, desde criança já introduzir esse valor do respeito, né, nos praticantes de esporte aí. Maria Cecília, a campanha, da qual a gente está falando aqui, da lei que a gente está discutindo, ela fala sobre a capacitação de profissionais, como árbitros, né, para identificar e lidar com casos de assédio. Como é que você vê essa responsabilidade na prática da arbitragem esportiva? Eu sempre falo que a arbitragem é um ponto crucial no jogo, porque nós estamos dentro de quadra para apontar erros, e ninguém gosta que seu erro seja apontado e exposto para todo mundo. Então, nós somos árbitros e a gente está ali para apontar erros. Só que, durante o processo, a gente conhece as crianças, porque na maioria das vezes, todos os jogos, nós estamos lá e são as mesmas crianças. Uma criança que eu apito o jogo dela lá no Sub-12, eu vou apitar o jogo dela lá no adulto. Então, a gente passa por todo esse processo. A gente acaba criando um vínculo com as crianças. Então, é importante também para a arbitragem saber o que está acontecendo, tentar se inteirar do que está acontecendo, conhecer o atleta. Sempre antes do jogo, a gente se reúne e a gente conversa. A equipe de arbitragem, esse jogo vai ser dessa forma, a gente tem atleta que age dessa forma, tem atleta que, às vezes, fica um pouco mais nervoso durante o jogo, isso é normal, porque um jogo ali, a gente pensa que é só uma brincadeira, mas para eles é uma coisa muito séria, eles treinam muito para isso e investem muito, né, no esporte. E aí a gente tem que ter esse conhecimento de saber quem é aquele atleta, de saber o que se passa com aquele atleta, de conhecer ele, porque no dia ele pode estar do jeito, no outro dia, de outro jeito, a gente não sabe o que aconteceu. Verdade. E pode ter sido um caso de assédio. Mas a gente tem essa relação muito próxima com os atletas. Muito bom, importante essa sua fala. Segundo os dados, aí, há um crescimento cada vez maior de investimentos no esporte aqui no Tocantins. No ano passado, por exemplo, o governo investiu mais de 7,4 milhões em entidades esportivas, fortalecendo a prática esportiva em mais de 120 municípios do Tocantins. Há também um aumento da participação juvenil. Eventos como a Copa Palmas de handebol, por exemplo, e a Copa Newton Santos de futebol de base, mobilizam milhares de jovens atletas com transmissão ao vivo, alcançando aí cerca de 52 mil espectadores. Estamos falando, então, de, mesmo na época das telas, onde é um grande desafio você tirar a criança e adolescente da tela, há muito interesse ainda pelo esporte. Vocês analisam que sim, os jovens e adolescentes continuam cada vez mais interessados em praticarem esportes? Sim, com certeza. Eu vim do meio do esporte, eu pratico praticamente tudo, gosto muito, e agora eu tô nesse meio de professora, de ensinar, e é algo que eu gosto bastante. E me formei recentemente, e agora eu tô vendo o quanto o esporte é importante para, não só agora, né, mas o esporte é muito importante para as crianças, e não é como antes, quando as crianças iam brincar na rua, onde praticavam os esportes, onde queria brincar bastante, onde não existia telas, e realmente as telas acabam sendo um problema, né? Onde acaba afastando as crianças de algo que é bom viver, que é bom vivenciar aquilo, de elas conhecer, acabam não conhecendo. E às vezes a gente chega numa escola e aquele aluno não teve aquela prática, não teve aquela vivência daquele esporte. E é algo que a gente fica, como que você não vivenciou isso, né? Por causa das telas. Mas nem por isso eles deixam de procurar os esportes.
às vezes acabam ficando só naquilo que é o que o povo fala que é o país do futebol, né? Acabam praticando mais o futebol, né? Em si, a gente sabe que aqui em Palmas existem bastantes escolinhas de futebol de base, mas as crianças, tanto os meninos quanto as meninas, gostam bastante de vivenciar, de conhecer pessoas, de viajar, de praticar o esporte. E eles, quando eles acabam conhecendo que o esporte abre portas, não só para vivenciar aquilo, mas para conhecer cidades novas. Quando a gente viaja e leva os alunos para vivenciar aquilo, ver no rosto deles que eles estão vivenciando aquilo é surreal. Então, praticar esportes para eles é algo surreal. E eles buscam aquilo, eles querem aquilo realmente, eles só precisam de oportunidades. Eles só precisam que eles possam vivenciar aquilo de forma leve, que eles realmente podem fazer aquilo, do apoio do Estado, do apoio do Tocantins, do apoio dos professores, do apoio dos pais, de levar os seus filhos para praticar esporte, de fazer eles vivenciar aquilo. E hoje tem bastante esportes aqui. No Tocantins temos diversos: futebol, basquete, vôlei, handebol, badminton, beach tênis, futevôlei. Então, não falta esporte. Modalidades. Muitas modalidades, Né? sim. Muitos... Estão se desenvolvendo, né? Atraindo Com cada vez mais certeza. interesse. Nesse âmbito das telas também, acabou que a parte boa é que trouxe visibilidade. Então, às vezes, eles veem um atleta de alto nível e querem ser aquele atleta. Bacana. Então, eles acabam se incentivando. Tem essa parte também do incentivo. Referência, né? Isso, de uma modalidade que, às vezes, nem ia chegar aqui no Tocantins, que nem ia conhecer, mas através das telas conseguiu ver alguém praticando em outro país e teve o interesse de também ir atrás. Nossa, que bacana. Uma pergunta eu queria que as duas respondessem, porque cada uma tem uma área diferente de atuação. Vocês notam no dia a dia e na vivência esportiva de vocês que há abertura por parte dos atletas e das famílias deles para debaterem temas como assédio e violência no ambiente esportivo? Você acredita que há essa abertura? Eu acho que hoje em dia não. Ainda é um assunto muito tabu. É muito difícil para uma criança chegar a conversar com os pais, porque elas têm medo de perder o acesso ao esporte. Porque às vezes eu vou chegar, vou falar para o meu pai que as crianças do meu time estavam brincando comigo de uma forma que eu não gostei, e aí o meu pai vai e me tira daquela modalidade, já não deixa jogar. Então, tem essa parte do medo também. Qual a sua compreensão sobre isso? Eu acho que a criança, ao levar isso para o pai, eles veem isso como uma punição. De tirar o aluno, tirar o filho daquilo que ele estava fazendo porque estava prejudicando ele. Então, eu acredito e não vejo, né? Até hoje nunca vi um aluno chegando conversar com o pai. Até com a gente é difícil. Com a gente, professores, é difícil eles chegarem, falar o que aconteceu ou se algo incomodou eles. Então, tem que ter uma abertura muito grande, como eu falei, sobre a confiança. Eles têm que ter essa confiança para poder falar daquilo que eles estão vivenciando, daquilo que está acontecendo com eles. E é um tabu que precisa ser quebrado. A gente sabe que precisa ser quebrado. E o esporte precisa estimular isso. O esporte precisa trazer confiança para os atletas. Precisamos de prevenção para que isso não aconteça. E para que eles se sintam à vontade para conversar com qualquer pessoa, com pessoas de confiança deles, né? Com certeza, os pais, com quem eles trabalham. Então, é algo que não acontece, infelizmente, esse diálogo, né, do filho com o pai em relação a esse tema. Maria Cecília, nossa presidente da federação, que tipo de políticas internas a federação já adota ou pretende adotar para criar um ambiente mais seguro e respeitoso para atletas e árbitros? A gente pretende adotar mais divulgação. Divulgação nas redes sociais, nas escolas, durante os treinamentos, clínicas, palestras, que ensinem os técnicos, ensinem os atletas a entender o que está acontecendo, a entender quando há um assédio, porque na maioria das vezes eles não sabem que isso está acontecendo, a entender que a brincadeira, que já não é mais brincadeira, que incomoda, não precisa ficar com ele, que ele pode contar para alguém, que essa pessoa pode resolver. Então, a gente tem que ter acompanhamento psicológico para essas crianças. E eles têm que saber o que fazer quando acontecer. Então, enquanto federação, a gente pode trabalhar campanhas e projetos e palestras junto com os atletas, com o técnico, com a família, com a sociedade,
para a gente divulgar esse assunto. Muito bom, importante essa sua fala. Larissa, quais mudanças práticas você acredita que essa lei pode trazer para a rotina de treinamentos e para eventos esportivos que você coordena, por exemplo? Dentro do esporte, a gente sabe que não é só a bolha do treinamento, né? É verdade. Então, a gente acaba tentando trazer para os alunos várias experiências, né? Então, não só dentro da prática esportiva, mas como a Cecília falou, palestras, clínicas que possam... que os alunos, não só os alunos, mas os pais também possam participar. Essa junção dos pais e os alunos é importante para que os pais vejam o que os alunos estão fazendo. Que acaba, às vezes, que o pai só deixa o aluno lá no treinamento e vai embora e acaba não sabendo o que está acontecendo com o filho. E aí o filho chega dentro de casa e às vezes ele está emburrado, está chateado com alguma coisa e ele não vai conversar com o pai, né? Porque o pai não estava lá, ele não viu. E às vezes, ou se o filho for falar, ele vai acabar falando de uma forma que para ele está chateado até com o pai mesmo, né? Então, assim, dentro do treinamento, a gente tenta o máximo conversar com os alunos, tenta trazer coisas novas para os alunos, tenta trazer essa união dos pais com os alunos, eventos, atividades que possam envolver toda a sociedade, né? Então, é importante que essas ações aconteçam dentro dos treinamentos. Não só ficar na parte de treino e jogo, mas trazer vivências diferentes, vivências que tragam união, vivências que tragam confiança para os alunos, para que eles possam se sentir bem, se sentir à vontade e praticar aquilo com leveza. Verdade. É preciso uma rede de proteção. Ela falou muito bem isso. Além dos treinadores, além de técnico, uma rede de proteção social que enxergue no esporte também uma oportunidade, como a lei prega aqui, de proteger crianças e adolescentes contra a violência. Você acredita que precisa ser um problema, uma questão social, não só apenas de quem pratica esporte? Precisa ser sim uma questão social. Hoje a gente vê que isso está mudando um pouco, né? A gente já tem vários programas da segurança pública que são destinados a atender vítimas de assédio. E, então, com profissionais que já são capacitados para conversar, a gente precisa de meios que eles consigam fazer, por exemplo, uma denúncia anônima sem se expor, porque na maioria das vezes a criança, e eu digo enquanto atleta, tanto como criança ou adulto, eles têm medo de fazer uma denúncia e acabar sendo o culpado, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, a gente precisa que a sociedade esteja envolvida, a gente precisa que as forças de segurança estejam envolvidas e que todo mundo trabalhe em prol da melhoria do esporte. É verdade. Tem um ponto importante, a questão da denúncia. Vocês falaram aqui que tanto as famílias quanto o atleta ali, ele não se sente à vontade para falar de violência, de assédio. Então, como conscientizar alguém que não tá à vontade para falar sobre o tema, né? E a lei fala isso, né? Da denúncia, da necessidade de ter meios seguros e confidenciais para que as vítimas possam, enfim, relatar casos de abuso sexual sem medo de retaliação. Como vocês falaram, né? Quem que quer se expor, né? O medo, a insegurança, realmente, né, são sentimentos que fazem parte disso. Então, criar canais de denúncia, na opinião de vocês, é um caminho inadiável que precisa ser reforçado? É inadiável. Inadiável. Precisa acontecer para ontem. A gente precisa que eles saibam como fazer uma denúncia, a gente precisa que tenha uma pessoa capacitada para receber, que seja uma pessoa aberta para receber essa denúncia. Muito bem. Prevenir comportamentos abusivos no esporte é uma responsabilidade não só de árbitros ou de treinadores e tal, mas assim, deve ser uma preocupação também da própria família, né? Então, assim, essa questão do comportamento abusivo, da violência, do abuso, são questões que, infelizmente, ainda há muita luta que precisa ser feita. Vocês avaliam que, na reflexão final, seria isso? Ainda há muito para se lutar. A lei abre portas para intensificar essa conscientização, mas é preciso que hajam mentes abertas, né, com interesse de juntar as vozes para realmente ter um sistema que garanta a segurança de quem pratica esporte. Exatamente. Tem que ter uma divulgação, tem que ter um esclarecimento das coisas que acontecem.
Hoje a gente vê as crianças muito no meio digital, que também acontece, e aí a gente precisa que os pais estejam cientes, a gente precisa que os pais acompanhem os filhos para saber se isso está acontecendo no meio É digital, verdade. que faça, verifique redes sociais, porque às vezes acontece e eles não falam, né? Então tem que ter essa abertura, tem que ter essa conscientização. É isso, eu quero agradecer a vocês pela entrevista, parabenizá-las pela trajetória de vocês no esporte, por vocês com certeza serem referências e inspiração para outras meninas, para outros meninos palmenses e tocantinenses que buscam no esporte uma alternativa de viver com qualidade, que buscam desenvolver os seus talentos. E como a gente falou, é lei no Tocantins, está aprovada a campanha Esporte Sem Assédio, há todo um esforço concentrado para que a lei na prática funcione, haja essa regulamentação, para que treinadores, para que árbitros, para que familiares, para que todo o ecossistema ali em torno do atleta e o próprio atleta estejam inseridos em ambientes seguros, sem assédio, sem violência, sem comportamentos abusivos. É isso. Mais uma vez, muito obrigada, sucesso para vocês, tá? A gente vai encerrando mais um programa com essa consciência de que esporte não combina com nenhum tipo de abuso, e que você que pratica esporte esteja alerta, fique atento aos sinais e denuncie qualquer tipo de abuso, de violência ou de assédio. Por hoje é só. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. A casa é sua cast, porque a casa é sua. E as leis aprovadas também são para todos nós, tatantinenses. Até a próxima. Abraço!